Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de cinema aqui no canal e eu vou falar de Ennio Morricone, que infelizmente nos deixou ontem. Mas o legado dele fica aqui e eu vou tentar contar um pouquinho a trajetória dele, colocar algumas características dessa personalidade brilhante, genial. Vou exemplificar isso com dois filmes, que é Cinema Paradiso e Os Intocáveis. Mas coloco também uma lista onde ele trabalhou com diretores notáveis e são filmes imperdíveis. Então vamos lá, começar essa história na década de 60, né, 1960 e poucos, quando ele começa a trabalhar com Sergio Leone, que estudou com ele. Acho que ele não se lembrava disso, mas eles foram aí contemporâneos na escola e fazem juntos os filmes de Velho Oeste americano com Clint Eastwood. Né? Vou deixar aqui uma listinha desses filmes, que a trilha sonora foi extremamente marcante e criou essa aura do cowboy, desse Velho Oeste, essa magia toda. Isso foi então década de 60. O Ennio só foi receber um Oscar em 2007, quando a Academia reconheceu o seu trabalho como um todo, ou seja, 40 anos depois desse começo brilhante que só melhorou ao longo do tempo, e ele foi indicado várias vezes, mas todas as vezes ele acabava perdendo o Oscar. Só aí, então, 2007, que ele recebe um Oscar pela obra dele. Por uma trilha sonora específica, ele ganhou em 2016, quando ele trabalhou com Quentin Tarantino em Os Oito Odiados, que é um dos filmes que entram aí na nossa lista. Mas voltando lá para 2007, o discurso dele é super comovente e vai mostrar aí essas características que eu queria contar para vocês. Eu recomendo muito que vocês procurem o vídeo no YouTube, é super fácil de encontrar, e o Clint Eastwood sobe com ele ao palco e vai traduzi-lo, e aí vem uma das características do Ennio. Ele é italiano, nasceu em Roma e nunca aprendeu a falar inglês, ele fala italiano e ponto. E é um cara extremamente humilde, apesar dessa genialidade. Então eu queria aqui contar para vocês, ler para vocês, repetir um trecho do discurso que ele fez, né, quando ele foi receber esse prêmio, que foi super comovente. Eu vou ler em italiano, porque eu parlo um po' di italiano, e vocês vão entender, e é bem bonito. Olha só o que ele falou num determinado momento. Credo che questo premio sia per me non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per migliorarmi al servizio del cinema e al servizio anche della mia personale estetica sulla musica applicata. Olha só, ele levou 40 anos para receber um prêmio da Academia e ele tem a humildade de dizer que aquele era um ponto de partida, não um ponto de chegada, e que ele queria melhorar. Olha só que incrível! Bom, e pelo jeito, ou pelo menos na ótica da Academia, ele melhorou, porque em 2016 eles resolveram dar um Oscar pela obra ali, pelo trabalho específico feito nos Oito Odiados. Enfim, coisas de Oscar e de Academia, mas aqui a gente esbarra nessa humildade e no amor, porque logo em seguida, eu não vou aqui repetir as palavras dele, vocês têm que assistir no vídeo, ele dedica à esposa dele, que ele ama muito e que também é bem amado por ela, e fica super bonito, é comovente o vídeo, ele tá embargado, né, a voz dele, e o Clint Eastwood vai traduzindo para o inglês tudo que ele está dizendo, ele que trabalhou muito com Ennio Morricone, então ele é perfeito aí para fazer essa tradução. Uma outra característica desse gênio é a abertura para a mudança. Isso eu vi numa outra entrevista dele, que ele fica feliz de participar de filmes tão diversos, de gêneros tão variados, porque ele adora o desafio da mudança. E isso aí é característica de quem tem esse dom diferenciado, de quem, né, tem essa abertura para a vida e que permite que coisas incríveis aconteçam. Então vamos falar de Cinema Paradiso.
né? Que é uma grande obra de arte do cinema. Aliás, é um tributo ao cinema que o Giuseppe Tornatore fez, né? Esse filme que conta a história do Salvatore, um menininho que vai passar aí pela juventude dele até chegar à maturidade. Então a gente vai ver toda essa trajetória meio que num flashback. E vai também contar pra gente a história do cinema, né? Conta pra gente que no começo do século passado, os cinemas nas cidadezinhas espalhadas pelo mundo eram a grande diversão, atraíam toda a cidade, era o palco ali de tudo que acontecia de melhor nessas cidades. E de forma interessante, quando eles vão chegando na metade do século, na década de 50, devido ao surgimento da TV, do videocassete, as crises econômicas, enfim, a mudança que a sociedade vai passando, esses cinemas vão desaparecer, né? Eles desapareceram da Itália, mas aqui também aconteceu a mesma coisa. Meu avô tinha cinema, minha mãe que me conta que ela nasceu em 1945, então ela disse que era criança e assistia sessões de cinema numa cidadezinha mínima aqui de Minas Gerais. E é super parecido com o Cinema Paradiso. Ela, quando assistiu, se identificou bastante, ficou super emocionada e se divertiu, porque é uma história divertida, os vários personagens da cidade e tal. Bom, a gente vai ver essa trajetória do molequinho lá do Salvatore e a relação dele com o Alfredo, que é o cara que faz a projeção no cinema. Até que ele sofre um acidente, acaba passando todo esse conhecimento para o molequinho que toca o cinema desde pequeno até a juventude dele. E eles continuam uma amizade, até que ele incentiva esse garoto a ir para a cidade grande e fazer algo diferente, né? Sair daquela cidadezinha que estava condenada à mesmice, na opinião do Alfredo. E ele acabou obedecendo, mas é claro que ele vive um grande amor antes disso, aquele primeiro amor, no caso dele, primeiro e único amor da vida dele, até ele se transformar num diretor de cinema. E ele volta a essa cidadezinha. Ontem eu estava assistindo o filme, eu tenho aqui na minha coleção de DVDs, Cinema Paradiso. Esse é o tipo de filme, gente, que tem que assistir. É o filme da vida, sim. Faz parte daquela lista dos melhores filmes da sua vida. Cinema Paradiso vai estar lá, com certeza. Então, assistindo ontem, eu chorei algumas vezes. E uma das cenas que eu chorei foi quando ele volta maduro, né, já um cineasta famoso, para essa cidadezinha e reconhece no cortejo fúnebre que ele está acompanhando as figuras lá do passado, quando ele era molequinho, quando ele era adolescente, porque tinha cada personagem ali da praça, do cinema, a prostituta, o dono do cinema, o maluco da praça e assim por diante. E quando ele olha esses rostos, é muito emocionante. E aí, trilha sonora. Para mim, a trilha sonora do Ennio, nesse caso, ela é muito saudosista, ela é carregada de uma emoção, ela é suave, mas ela penetra na sua alma e te deixa emocionado o tempo todo, né? O filho dele também participou dessa trilha sonora, o Andrea Morricone, fazendo a música relacionada ao amor desse menino, do rapaz. É linda. O filho também é muito talentoso, é simplesmente lindo. É uma trilha sonora que eu chamaria de colocar saudade em música, alguma coisa assim. Aí a gente vai para os Intocáveis, né? Hoje de manhã eu também tenho na minha coleção os Intocáveis. E aí comecei a assistir de cara, estranhei o começo do filme, falei, nossa, começo seco, ríspido, difícil. Então ele está contracenando, ou melhor dizendo, ele está trabalhando a quatro mãos com Brian De Palma, que é um diretor que eu adoro e que vai ter vídeo só dele aqui no futuro. Bom, Os Intocáveis também é outro filme imperdível. É máfia, Chicago, Lei Seca, Al Capone e o Eliot Ness lutando contra essa máfia toda. O começo ríspido, o começo difícil, incômodo, é essa Chicago imersa no crime, né? Imersa numa situação insustentável.
incômoda, a música do Ennio Morricone te deixa incomodada. Eu falei, nossa, que começo difícil, porque eu nunca tinha assistido o filme na perspectiva da trilha sonora. Bom, mas de repente o Eliot Ness vai e encontra a esposa dele, a filhinha, e ele muda completamente a música, delicada, angelical, suave. É super interessante. Do mesmo jeito, ele muda quando o Eliot Ness monta o time dele para lutar contra o crime organizado. Então aí é épico. Quando eles pegam aqueles cavalos ali na fronteira com o Canadá, eu acho, e vão fazer uma prisão, uma apreensão numa ponte ali próxima, eles saem cavalgando. O Andy Garcia, o Sean Connery, ele, né, o Eliot Ness, acabam indo com uma música que empolga, que te eleva, com muitos instrumentos, muito metal, a orquestra vibrando. É fantástico, você se empolga naquele momento. E aí a gente vai para outras cenas, por exemplo, a icônica cena do Al Capone e um taco de beisebol. E ele tá numa reunião com os capangas dele, né, os afiliados dele, ele vai dar um recadinho amistoso para eles. E o que você tem nessa cena é silêncio. Olha aí o casamento do Brian De Palma com Ennio Morricone. O silêncio também tem o seu lugar. Ele vai fazer uma barbaridade nessa cena. Vou tentar aqui não dar tanto spoiler. E você tem só o som do que acontece com aquele taco de beisebol. E quando tudo termina, entra o Ennio Morricone com uma marcha fúnebre, moderna, uma coisa funesta. É fantástico, né? A cena é forte, a música é forte e termina aí. E a gente vai para outra cena mais que icônica, quando eles estão na estação de trem, né? O carrinho de bebê descendo a escadaria, todos os bandidos ali espalhados e os mocinhos também preparados. Se vocês ouvirem essa cena, é algo incrível. Esse trabalho aí, a 4 mãos ficou fantástico. O que você ouve são os tiros, basicamente, os cliques das armas sendo carregadas, né, do pente entrando. Você ouve isso, você ouve o carrinho de bebê, as rodas dele batendo nos degraus, e você ouve os passos dos envolvidos na trama, na corrida, para tentar salvar. E a música, ela vai variando porque quando a cena é ruim, são os malzinhos retratados, ela tem uma característica e o dos bonzinhos é diferente. E o bebê tem uma musiquinha angelical, uma caixinha de música, parece tocando toda vez que ele aparece. E eles conseguem entrelaçar esses momentos nessa cena, o som, as trilhas cruzam o caminho e tem aí um resultado incrível. É algo inesquecível. Então, Os Intocáveis, Cinema Paradiso, tem que ser assistido. Acho que na Netflix vocês encontram pelo menos uma opção desses filmes da década de 60 aí, ou um pouquinho depois, esses filmes de Velho Oeste, que ele começou com Sérgio Leone. Eu acho importante lembrar de A Missão, também um filme bem legal, que é a trilha sonora do Ennio Morricone, assim como Atami, do Almodóvar. Olha só, ele é eclético, ele não tem medo de mudar. Ele vai também, aí é década de 70, se não me engano, para 1900. A história acontece nesse período, um Robert De Niro super novinho, Gerard Depardieu também novinho, vale bem a pena. Então fica aí a lista para vocês de filmes com trilha sonora de Ennio Morricone pra gente não esquecer. E ontem, agora só para a última história do dia, eu tava procurando esses detalhes e pensando como eu ia trazer para vocês, e eu descobri que Il Mondo, uma música que eu adoro, tem arranjos dele, do Ennio Morricone. Eu fiquei super emocionada de descobrir isso ontem. Bom, chegam de história, é isso. Assistam esses filmes, são imperdíveis, é isso que eu posso dizer para vocês. Ennio Morricone e esses diretores notáveis.
Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.